Então, retomando, né? Manage participants. Então, vamos lá. Retomando, então, aqui a aula. Agora a gente vai falar das parvoviroses, né? Que acometem aí os carnívoros. Então, parvovirose, a gente ouve mais comumente falar da parvovirose canina, né? Como aquela parvovirose que acomete muito esses animais que vivem principalmente muito próximos uns dos outros, né? Animais de canis, animais que vêm de reprodutores, né? Então, que tem muitos animais vivendo juntos numa região, pequeno espaço, né? Então, é uma infecção viral muito comum e altamente contagiosa. Acomete muito mais animais jovens do que adultos, então sempre que o animalzinho chegar lá na clínica com diarreia, filhote, você já de cara pergunta, esse animal está vacinado? Porque se ele não está vacinado, 90% de chance de ser parvovirose. Causa alta mortalidade, principalmente em animais de raças puras, quando a gente está se referindo aos cães. Afeta quais tipos de células? As células da cripta do intestino delgado. E o intestino delgado, ele tem essa função, como função primordial, né, fazer a absorção de nutrientes. Então, afetando as células da cripta, vai afetar a proliferação celular. Essas células vão se perder, não vão ser repostas. E aí a gente vai ter uma deficiência na absorção de nutrientes muito intensa. Esses nutrientes permanecem na luz intestinal, são degradados, aumenta a osmolaridade, puxa a água, diarreia. E além disso, a parvovirose, ela acaba levando a um quadro de diarreia com sangue, porque a enterite que ela causa é muito intensa. E esse sangue, ele não é um sangue vivo, ele é um sangue mais degradado, justamente porque o vírus acomete o intestino delgado. Então, são as porções iniciais do intestino delgado. Então, o sangue vai passar ao longo de todo o intestino delgado, intestino grosso, e aí quando ele é eliminado, ele já está com essa coloração mais alterada, não é sangue vivo, é um sangue escuro, com um odor característico, extremamente forte, extremamente ruim, né? Que é característico da parvovirose. Problema da parvovirose, gente, existe uma alta taxa de mutação e recombinação genética entre os parvovírus felino e canino. Então, aí a gente tem as vacinas, né, que acabam, sim, imunizando os animais, mas a gente também tem aí mutação desses vírus e que pode, então, voltar a cometer o animal. Mas as vacinas são eficientes na proteção, sim. É uma zoonose, parvovirose é zoonose, por isso a gente tem que tomar cuidado também ao manipular esses animais. O que ela causa na gente? Principalmente conjuntivite, tá? E infecção do trato respiratório superior, descrito na literatura. Então, sinusite, congestão nasal. Mas a conjuntivite, eu já vi colegas com conjuntivite após manipular animais com parvovirose. Porque, querendo ou não, você está manipulando o animal, você está lavando o canil. A gente sabe que isso vira, com animais com parvovirose, é frequente de ter que lavar o canil. E, eventualmente, gotículas que estão no ambiente vêm para dentro do seu olho ou entram no sistema respiratório. E aí você pode desenvolver esses quadros de uma infecção. Não é uma infecção grave, humana, mas, por causar infecção, acaba sendo considerada zoonose. Parvovírus felino, então. Existe vacina para parvovirose felina, que é a tríplice felina, que protege contra parvovírus, herpes vírus e calicivírus. Quando essa infecção acontece sobre animais gestantes, o vírus tem predileção pelo sistema nervoso, da mesma forma que a parvovirose canina. E aí esse animal ele acaba desenvolvendo hipoplasia cerebelar.
Então, é esse quadro, essas figuras que eu estou mostrando aqui do Tem lado. um volume, né? A forma que era ser mais difícil, porque é mais caro. Tá. Deixa eu colocar vocês no mute. Pensei que estava falando comigo, mas acho que não. Então, observem aqui o tamanho desse cerebelo. E aqui o tamanho do cerebelo desse feto que foi acometido por parvovirose felina, tá? Então, quais animais são mais acometidos? Os felinos com até 12 meses, então 1 ano de idade, que não são vacinados. E é nessa idade aqui que ele também vai causar, essa infecção vai causar maior índice de mortalidade e de morbidade. O que esse vírus causa nos felinos? Causa a panleucopenia felina. Por quê? Porque ele tem predileção por células com alta taxa de proliferação e ele vai encontrar isso lá na medula óssea. Então, ele tem predileção por essas células. Causando, então, redução dos leucócitos. Panleucopenia. O que significa isso? Podem falar aí. Hã? Oi? Alguém? Consegue me responder? Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir, sim. Tá, beleza. Leucopenia é redução dos leucócitos, né? É redução, penia é redução, leuco significa a parte branca do sangue, e pan é total, né? Por isso a gente tem pandemia, né? Entendi. Então, penia é queda, leuco da parte branca e pan porque é de toda ela. Então, é isso que vai acontecer nos felinos. Então, a gente tem essa síndrome da panleucopenia felina. A rota de infecção e de transmissão da parvovirose felina é pela rota fecal oral. E o vírus, ele sobrevive no ambiente por até 1 ano. Esse é o grande problema da parvovirose, tanto canina quanto felina. Porque o vírus, ele é resistente no ambiente. Tem que lavar o ambiente com desinfetante. E tem que deixar o ambiente isolado durante um tempo. Porque existe a chance, o risco de um animal que é reintroduzido nesse ambiente se reinfectar. Ô, professora, Infectar. Fala, Flavinha. no caso, tem um tempo para esse ambiente ficar totalmente limpo? Eles falam que até 2 anos pode ficar, isso é verdade ou é só teoria? Então, Flavinha, isso até 1 ano eu peguei desse artigo aqui, ó, dessa fonte, tá? Mas vai variar aí dependendo das condições ambientais. Tem vírus que sobrevivem melhor ou por mais tempo no ambiente quando tá frio, por exemplo. É o caso do coronavírus nosso agora. Ele sobrevive mais tempo em ambiente frio. O sol mata ele, né? Então, depende da região que a gente está falando, depende das condições ambientais. A gente vai ter maior ou menor tempo de sobrevivência no ambiente. Tá. Eu não fui atrás de ler especificamente a respeito de tratamento de ambiente, mas com certeza existem artigos que tratam sobre isso. Quando a gente estiver lá discutindo no fórum, eu vou procurar um artigo que fale sobre isso e daí eu coloco lá para vocês. Se um tutor perguntar para a gente quanto tempo ele pode ter um outro animal no lugar, a gente pode falar quanto tempo, mais ou menos, assim, para dar uma certeza para ele. Vou procurar essa informação certinha, daí eu coloco lá para vocês. Eu coloco lá no fórum e mando o artigo, tá bom? Porque eu não sei dizer. E isso é muito importante mesmo. Tá. Capaz, por nada. Obrigada por ter perguntado isso. Isso é bem importante. E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado quando vocês estiverem trabalhando na clínica, é que as roupas de vocês, os sapatos contaminados, são fonte de carreamento desse vírus para dentro de casa. Então, quando eu estava na prática clínica, os professores sempre salientavam para a gente: pessoal, saiu do hospital, entrou em casa, tira a sua roupa e põe para lavar se você tem bicho dentro de casa. Porque a gente está num ambiente altamente contaminado e se você tem um vírus, uma bactéria grudada na sua roupa, na sua vestimenta, você está levando para dentro de casa.
tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado quando está trabalhando na clínica ou quando vocês forem visitar canis, enfim, tomar cuidado com as vestimentas de vocês, tá? Então, parvovírus felino, existe vacina. Normalmente, animais mais jovens são infectados e não vacinados. Causa panleucopenia felina, além da enterite. A gente já vai entrar no quadro da enterite. Por causar diarreia, né? Por causar enterite, vai levar diarreia e a transmissão viral é por contato com esses dejetos aí do animal. E ele é altamente resistente no ambiente. Eu vou pesquisar isso para trazer para vocês. E a gente tem que tomar cuidado, então, para não carrear esse vírus de um lado para o outro. Olha o que ele causa no intestino. Isso aqui é o intestino de um animal acometido, de um felino acometido. Então, macroscopicamente, a gente vai encontrar essa hiperemia intestinal e a gente vai encontrar na luz do intestino esse conteúdo escurecido, que é de sangue, que está ali presente no intestino delgado. Então, o que acontece? No intestino, a gente tem as placas de Peyer e as células da cripta, que vão ser os locais de predileção de multiplicação desse vírus. Ele é citolítico, significa que ele vai lisar, destruir as células da cripta, causando uma perda do epitélio intestinal, levando a uma gastroenterite hemorrágica. Igualzinho esse processo, igualzinho nos cães. Então, aqui embaixo eu achei esse quadro que eu achei bem legal também, que mostra o tempo que leva para esse animal apresentar sinais clínicos gastrointestinais. Então, ó, a porta de entrada do parvovírus felino, ou felino parvovírus, né, da sigla em inglês, ele entra pela cavidade oral e ele se instala nas tonsilas e linfonodos, então na orofaringe, se instala nas amígdalas aqui. E aí o que vai acontecer? A partir dessa multiplicação inicial, ele se espalha para o corpo todo, via hematógena, via sangue. Tem predileção pelo timo, pelo baço, órgãos que têm células sanguíneas. O que é dia 1 PI? É um dia pós-infecção. Então, um dia após a infecção, ele está presente no timo e no baço. 3 dias após a infecção, ele vai aparecer no intestino e na medula óssea. E a disseminação viral pelas fezes acontece entre os dias 4 e 9 após a infecção. Então, esse animal vai apresentar quadro de diarreia 3 dias após a infecção e começa a eliminar no 4º dia. Então, a gente tem que manter esse animal isolado por pelo menos 10 dias, enquanto ele está eliminando esses micro-organismos nas fezes. Depois, a gente poderá reintroduzir esse animal. Então, é por isso que, quando chega o animal com parvovirose na clínica, além de, claro, normalmente esse animal já está num quadro bastante intenso de desidratação, com uma diarreia muito intensa, então a gente tem que repor eletrólitos. A gente acaba mantendo esse animal na clínica também por esse período longo de 10 dias, de 15 dias, para a gente evitar que esse animal leve esse vírus novamente para dentro de casa. E daí a gente já consegue, com isso, fazer com que a contaminação do ambiente lá de casa reduza. Então, uns 10, 15 dias já reduz a contaminação. Não sei se foi eliminada, vou atrás disso, tá? Mas já reduz, então, a contaminação. Então, isso auxilia esse responsável no manejo sanitário do ambiente. Essa imagem de histologia está mostrando para a gente o que acontece com a mucosa intestinal. Então, isso aqui é uma mucosa patente, uma mucosa funcional. E essa é uma mucosa que foi afetada pelo parvovírus felino. Então, observem as vilosidades, elas praticamente desaparecem. Então, o que esse animal está absorvendo de nutriente? Muito pouco. Por isso, a perda de peso é intensa, a emaciação desses animais é muito intensa. Outra coisa, esses animais que são afetados em todas as doenças, todas as enterites que a gente veio estudando,
a gente tem o que se chama de fibrose das vilosidades. Calma aí, tem alguém falando comigo. Prof, a parvo, o Lucas está perguntando, a parvo também afeta os rins por se transportar pelo sangue? Pode afetar, mas o vírus não tem predileção por esse órgão. Então, a gente não vê esse órgão sendo afetado tão intensamente, tá, Lucas? Então, ó, a gente tem o intestino sofrendo esse tipo de degradação, tá? E daí o que acontece com as alças intestinais? Essas alças não, as vilosidades. As vilosidades, elas sofrem fibrose, elas não se regeneram da forma adequada. A vilosidade não se forma mais de forma normal. E aí a gente tem um epitélio absortivo que está cronicamente afetado. Esse animal consegue se recuperar? Consegue se recuperar. Volta à absorção normal de nutrientes? Volta, ele consegue se recuperar. Mas o epitélio dele está afetado, então ele é um animal mais sensível. E dependendo da intensidade dessa parvovirose, ele pode ter dificuldade no ganho de peso ao longo do tempo, após a recuperação dele, se ele consegue se recuperar, né? Então, aqui é muito importante a gente ressaltar ao cliente que venha quanto antes, quando o animal, à clínica, quando o animal apresentar qualquer quadro de diarreia, porque a gente precisa começar a tratar o quanto antes para reduzir o dano na mucosa intestinal que pode ser permanente. Prof, Diga. então, só a minha dúvida é a seguinte, então, essa mucosa que a senhora mostrou aqui, ela ficaria dessa forma, se o animal melhorasse. Por mais que, vamos supor que ele tenha falecido, eu não sei o que se sucedeu no artigo, mas ela ficaria exatamente assim, ela não conseguiria se regenerar nem um pouco, ou conseguiria? Ela regenera um pouco, sim, mas ela não volta a esse quadro normal, como está mostrado na figura. Ótimo, beleza, obrigada. Beleza? E aí a parvovirose canina, né? Então, observem aqui que o interior do intestino do animal está com uma característica muito semelhante àquela do felino, né? Então, a gente tem isso aqui, intestino delgado, a gente tem essa enterite hemorrágica, né? Por quê? Porque esse vírus detonou a mucosa do animal. E aí o sangue extravasa dos capilares para a luz intestinal e a gente tem sangue presente no intestino delgado. A parvovirose canina, da mesma forma que a felina, tem vacina, que é a V8 ou a V10. Mas a gente tem algumas raças, que são Rottweiler e Doberman, que são da mesma origem genética, que eles são sensíveis à parvovirose mesmo vacinados. E esses bichinhos morrem mesmo, tá? Então, Rottweiler é que é mais comum, né, do que o Doberman, mas o Rottweiler morre mesmo, gente. E assim, ó, mesmo adulto, tá? Então, cuidado com o paciente Rottweiler, cuidado com a contaminação na clínica quando você recebe esses animais, dessas raças. Mas acomete principalmente filhotes com 2 semanas, e aí a gente tem uma separação aqui em 3 quadros diferentes que a parvovirose causa no animal, dependendo da fase da vida do animal em que ele é infectado. A literatura traz isso pra gente, tá? Talvez clinicamente a gente não consiga distinguir tão bem, mas a literatura traz isso. Então, olha só. Filhotes que são infectados com menos de 2 semanas, eles vão apresentar uma doença generalizada, afetando todas as células em divisão acelerada. Então, vai ter acometimento de fígado, de rim, medula óssea, intestino, pulmão. É um filhote, né, de 2 semanas de idade. Então, ele vai ter acometimento de praticamente todos os órgãos dele. Filhotes com um pouco mais de idade, 3 a 8 semanas, então quase 2 meses de idade, né, entre 1 e 2 meses de idade. Esse animal desenvolve um quadro de miocardite. É uma inflamação do miocárdio. Mas o que acontece? Essa inflamação do miocárdio, ela se estende por um período de até 5 meses. E o que vai acontecer? Com 5 meses, esse animal apresenta uma morte súbita.
e ninguém sabe o que foi que aconteceu. O animal simplesmente apareceu morto. E foi causado pelo parvovírus canino, tá? Que infectou esse animal lá quando ele era jovem. Essa miocardite se desenvolveu ao longo do tempo e lá por volta dos 5 meses de idade esse animal vem a falecimento, vem a óbito. Por quê? Porque essa miocardite, ela vai levar a uma alteração na condução cardíaca. Então, o sinal elétrico que tem que passar pelo coração para induzir as contrações cardíacas não vai acontecer de forma adequada. E aí a gente vai ter a morte súbita desse animal, a parada cardíaca e a morte súbita do animal. E aí, quando a gente tem um animal infectado com uma idade maior do que 2 meses, a gente tem o quadro entérico hemorrágico clássico, que acomete os animais, que é o que a gente encontra com mais frequência, tá? Via de transmissão é oral fecal, também é resistente no ambiente por meses, sendo essa a principal rota de transmissão, né? Que nem o parvovírus felino. Então, na necropsia, a gente vai encontrar esses quadros aqui de lesões da mucosa, isso aqui é a mucosa necrosada, né? E a enterite hemorrágica. Da mesma forma lá que eu fiz para o gato, que eu encontrei por gato, eu acabei montando esse quadro aqui pra gente, ó. Então, esse vírus, ele tem predileção por esses órgãos que estão em vermelho. Então, coração, estômago, intestino delgado. O que acontece? O animal ingere os vírus. 1 a 2 dias, esse vírus vai fazer replicação na orofaringe, então nas tonsilas palatinas e no timo. Lembre-se que esse é um animal jovem, então ele tem ainda o timo bastante ativo. Depois do timo, mais 3 a 5 dias para esse vírus acometer medula óssea, coração e intestino. E daí, com 4 a 5 dias, ele começa a ser liberado nas fezes. Mas o quadro de diarreia, sim, começa a se instaurar a partir do momento que esse vírus chega aqui no intestino do animal. E aí ele é liberado nas fezes após 4 a 5 dias da infecção. Porque o vírus precisa de um tempo para ele se proliferar e conseguir se espalhar no corpo do animal, causando o quadro de viremia. Tudo bem, gente? Ó, Sim. sim. Isso daqui são outras imagens de animais que foram acometidos por parvovirose canina. Então, a gente consegue ver essas alças intestinais hiperêmicas, principalmente alças do intestino delgado, das porções mais proximais. Aqui também, olhem isso aqui, completamente vermelhado. E se a gente fizer a abertura desse intestino, a gente pode encontrar um quadro mais leve e, às vezes, essa secreção mucoide amarelada aqui, que é muco mesmo. Quando o intestino é acometido por infecções, ele aumenta a produção de muco na tentativa de se livrar daquele micro-organismo. Então, a gente pode encontrar também partes do intestino com esse acúmulo de muco, que é uma tentativa, uma reação normal do intestino de se livrar daquela infecção. Tranquilo? Sim, prof. Então, agora vamos para mais uma doença, que é a PIF, famosa PIF, ou peritonite infecciosa felina. Pelo próprio nome, né, já dá para a gente imaginar o que acontece. É uma peritonite. Acomete qual parte do corpo do animal? Peritônios. Exatamente, o peritônio. E o peritônio é o quê? É a camada serose que recobre o coração? Não, coração não. Pulmão. Isso. Uhum. Então, é uma camada de tecido conjuntivo bem friável, bem delicada, cheia de tecido adiposo também nela, cheia de linfonodos, que recobre as alças intestinais. Recobre todos os nossos órgãos da cavidade abdominal, tá? E esse vírus, o que ele faz? Ele acaba causando lesões nos vasos sanguíneos.
E aí o vaso sanguíneo lesionado, ele aumenta o seu diâmetro e permite o extravasamento de líquido para a cavidade abdominal. E aí o animal chega até você com esse abdômen aqui, ó, abaulado, bem clássico, de uma das formas da peritonite, que é a peritonite úmida. Então aparece um animal com esse abdômen abaulado. Aí você drena esse conteúdo, pode sair bastante líquido, pode sair mais de 1 litro de líquido, dependendo do tamanho desse bichinho, dependendo do quanto de tempo o proprietário deixou esse líquido sendo acumulado. Você tira esse líquido, o animalzinho vai para casa com um tratamento de suporte e depois de um tempo ele retorna para você novamente para drenar o líquido abdominal. E essa doença, ela vai degradando a qualidade de vida do animal ao longo do tempo. É uma doença crônica, não tem tratamento, não tem vacina, então tem um gap aí, tem uma área muito importante da veterinária para ser atendida, que é o desenvolvimento de vacina para PIF. E acomete um grande número de animais, gente. Ela é bem comum de acontecer, tá? Então vamos lá, o que eu coloquei aqui para vocês? Então a peritonite infecciosa, ela é causada por um coronavírus, novamente, nosso querido. Então a maioria das coronaviroses, elas são assintomáticas ou causam apenas enterite nos animais, né? A gente falou lá na primeira aula de agentes infecciosos no intestino, de coronaviroses, que acometem todos os animais, inclusive a gente, e causa enterite. Só que um tipo de coronavírus vai levar ao desenvolvimento dessa peritonite infecciosa felina. Então, 5 a 10% dos casos de infecção por coronavírus acabam se desenvolvendo no quadro de peritonite infecciosa. É fatal em gatos. Tem estimativas mundiais que em torno de 12% de todos os óbitos de felinos são devido a PIF. É bem comum, se você conversar com os seus colegas que têm gato, um ou outro vai falar, poxa, perdi meu gato por PIF. É uma doença que é muito maldosa, porque o bichinho é crônica e ele vai se degradando ao longo do tempo, ele vai perdendo qualidade de vida ao longo do tempo. Então ela é bem triste, assim, de ver um animal acometido pela PIF. Acomete principalmente animais filhotes e idosos, porque são os mais sensíveis. Porém, pode acometer animais de todas as idades. E a transmissão principal também é a transmissão oral fecal, porque ela acaba levando a um quadro crônico, talvez não de diarreia, mas de umas fezes mais amolecidas, que não têm a consistência normal. E aí o animal se contamina, porque o ambiente está contaminado, e ele vai acabar se contaminando. Então, o que acontece? A infecção, como que a patogenia, né? O desenvolvimento dessa doença. Então, tem a infecção primária nos enterócitos do intestino delgado. E o que acontece? Olha que maldoso esse vírus. Tá bom, eu sei. 10 minutos, gente. O que acontece com esse vírus? Ele é muito maldoso porque ele é fagocitado pelas células do sistema imunológico, e aí essas células do sistema imunológico carregam esse vírus ao longo para todo o resto do corpo. E aí essas células do sistema imunológico, elas acabam levando a lesões vasculares multifocais. Então essa célula pega o vírus lá do intestino, tá numa tentativa de combater o vírus. Essa célula entra no sistema linfático, se distribui pelo corpo, entra no sistema circulatório, e aonde essa célula se instala, essa célula do sistema imunológico, ela acaba levando a lesões vasculares. Então, inclusive no sistema nervoso central. Então, acomete, gente, o corpo inteiro do animal. Acomete rim, fígado, intestino, baço, pâncreas. Todos os órgãos são acometidos, pulmões, coração. Porque são os vasos sanguíneos que são acometidos. Não é um órgão específico, são os vasos sanguíneos, tá? E o que vai acontecer? Uma vez o vaso sanguíneo infectado, ele vai inflamar. Inflamou, aumenta a permeabilidade. Aumentou a permeabilidade, permite o extravasamento de líquido para o meio extracelular. E aí, se a gente está falando de uma infecção
do peritônio e vai extravasar líquido para onde? Vai extravasar para o abdômen. E esse extravasamento, ele está associado com perda de proteína também. Então, isso vai fazer com que o animal perca proteínas. Perdendo proteínas, ele começa a perder peso muito rapidamente. O corpo tenta compensar, mas não consegue. Esse animal tem uma alteração, uma inflamação intestinal também, não absorve direito. Soma tudo isso, vai ter um animal com perda de peso progressiva. Então, ó, essas figuras aqui estão mostrando isso, né? Animais acometidos pela PIF, magro, perdendo muito peso e apresentando desequilíbrio. O animal pode apresentar ataxia, desequilíbrio, queda. Por quê? Porque acometeu o sistema nervoso central também. Clássico esse animalzinho com PIF, ó, magro e o barrigão inchado, com ascite, repleto de líquido na cavidade abdominal. Então, que nem eu falei para vocês, a PIF ela pode se apresentar de duas formas. Ou da forma úmida, onde a gente encontra esse comprometimento abdominal, a ascite no abdômen, ou na forma seca, onde não vai ter acúmulo de líquido no abdômen. O animal vai só perder peso, vai apresentar um quadro de diarreia, perda de peso progressiva, emaciação, sinais neurológicos, conforme essa doença vai se tornando crônica. Então, ela pode se apresentar das duas formas. Sinais clínicos são altamente variados, tem febre, tem icterícia e tem mucosas pálidas, tá? Mas não é sempre. Então, é um quadro de difícil diagnóstico, mas que a gente tem que sempre lembrar dele. Professora, e quanto tempo desenvolve essa doença? Em quantos dias, mais ou menos? Após a infecção, não trouxe aqui também, Flávio, eu vou procurar para vocês. Daí eu trago certinho. Esse daqui é um relato de caso, ó, que está mostrando. Aqui tem o ultrassom mostrando acúmulo de líquido na cavidade abdominal. E aqui já na necrópsia do animal, o acúmulo de líquido encontrado na cavidade e essas linhas amarelas, esbranquiçadas no abdômen, que são tecido, que é fibrina que foi depositada no abdômen, que é justamente que elas se formam devido à proteína que está presente nesse líquido. Formam-se essas linhas de fibrina. Aqui, mais uma imagem mostrando baço comprometido, tem lesões brancas nesse baço, linfonodos do mesentério comprometidos, rins afetados. Então, a gente vê aqui lesão renal no formato de pirâmide, justamente porque acomete a artéria, o vaso sanguíneo, e aí acometeu a artéria, a gente vai ter uma lesão que acomete todo a pirâmide que é irrigada por aquela artéria. Então, a gente encontra essa lesão em formato de pirâmide. E aí, a última doença, que também é muito comum, e essa é uma zoonose, é a giardíase. Então, essa aqui é a giardia, né? Ela é bem bonitinha. É a giardia lamblia. Todos os mamíferos são suscetíveis, por isso é uma zoonose. Tem uma prevalência de até 100% em canis e gatis. Então, é muito, muito, muito comum mesmo, né? O pessoal dos canis e gatis sempre tem medicamentos, metronidazol, principalmente para fazer tratamento de giardíase, porque é muito comum. E os adultos são portadores assintomáticos. Então, é o caos instalado. Muito comum em filhotes, então a gente tem lá o adulto no gatil, no canil, que está assintomático, mas tem um monte de filhote junto, passa para o filhote e contamina ele. Tem vacina para giardíase, então é interessante recomendar para o proprietário, para o cliente. Acomete duodeno, principalmente, e como que esse protozoário, ele infecta, né, os animais. Então, ele tem uma predileção pela borda em escova dos enterócitos. Ele se adere na borda em escova e ele induz a apoptose dos enterócitos. E aí, a gente, não tendo o enterócito, não vai absorver e a gente vai ter a diarreia. Então, a giardíase é uma zoonose, da mesma forma que acomete o cão, acomete o ser humano, acomete o gato,
Então, tem que salientar, isso é uma coisa importante de salientar para o cliente. E o que acontece? Reduz a absorção, causa destruição das vilosidades e ainda produz uma enterotoxina. Essa enterotoxina aumenta a liberação de eletrólitos na luz intestinal, aumentando ainda mais a osmolaridade intestinal. Então, reduz a absorção, destrói as velocidades, diminui a absorção, né? E produz a enterotoxina, aumentando a osmolaridade do conteúdo luminal, levando a uma diarreia líquida de coloração marrom. Essa imagem aqui eu achei linda, que está mostrando os protozoários aderidos à mucosa intestinal. E essas outras imagens aqui são imagens de histologia que vão mostrar a giardia na luz intestinal. Isso aqui são aglomerados de giardia na luz intestinal. Ah, é isso, tá, gente? Que eu tinha para falar para vocês hoje. Essa aqui é a atividade que eu propus lá no fórum, que é justamente para vocês organizarem melhor essas doenças que eu falei. Então, construam aí no caderno de vocês, ou façam no computador, uma tabela semelhante a essa e preencham. Então, a enterite equina é causada por qual agente etiológico? Qual que é o nome do vírus? Que tipo de agente? É vírus, é bactéria ou é protozoário? Que espécie animal é acometida? Qual é a idade dos animais quando eles são acometidos? Quais são os sinais clínicos, se são generalizados ou se são específicos? Qual é o tipo de lesão macroscópica que é encontrada? Se existe vacina ou não? Se é zoonose ou não? E qual é o modo de transmissão dessa doença entre os animais? Tudo bem, gente? Sim. Sim, Eu vou pesquisar. Sim. Beleza. Eu vou pesquisar lá a questão do tempo de permanência do parvovírus no ambiente e do tempo de aparecimento dos sinais clínicos da PIF. Beleza, galera? Tá bom. Tá bom, Então tá. Vão pro fórum lá e respondam a atividade, tá? Tá bom. Você vai Obrigada, postar viu? a gravação dessa aula hoje, professora? Já vou postar ali. Valeu. Valeu, gente. Até mais. Tchau, Pro. Beijo. Tchau. Beijos. Beijo, Pro. Bom fim de Beijo. semana.